Irmão Gessé, ele com sua maestria, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, Você sabia que William Branham possuía um avião? Esta imagem não é meramente uma ilustração. Esse é o próprio avião que foi comprado para ser utilizado pelo pregador em seu ministério. Você nunca ouviu falar dessa história? Isso acontece pois a compra desta aeronave está diretamente relacionada a alguns dos maiores vexames da mensagem. As falsas profecias da tenda e do final do mundo de 1977. Para entender melhor tudo isso, precisamos voltar algumas décadas no tempo. Mensagem Pastor do Coleiro, de 1956, parágrafo 15. Um dia desses eu quero armar aquela tenda que o Senhor vai me dar, bem fora deste lado de Chicago. Essas coisas não são fábulas. Em contato com o Espírito Santo, quando estou sob sua unção e ele me leva e me mostra coisas, eu simplesmente tenho perfeita confiança de que está exatamente certo, porque nunca falhou. E ele nunca dirá nada fora do que está escrito nesta Bíblia. Isso mesmo. Veja você, ao longo dos anos, ele nunca me disse uma coisa em nenhum momento, a menos que fosse absolutamente baseado nas Escrituras, na Bíblia. Assim diz o Senhor. Desde 1953, William Branham vinha pregando sobre uma futura retomada de reuniões em tendas. Porém, em 1956, esse seu desejo foi transformado em uma profecia durante uma pregação. Ele disse que era o Assim diz o Senhor, que ele teria uma reunião nessa tenda em Chicago. Essa profecia, para os mais íntimos da mensagem, é conhecida como a profecia da tenda. E é bastante famosa, já que ela foi mencionada pelo pregador por anos até a sua morte. Porém, em julho de 1965, cerca de 6 meses antes de sua morte, Branham relatou o seguinte: Mensagem Envergonhados dele, de 1965, parágrafo 92. Mas agora, falando sobre os cultos e ir até a África e das coisas que temos tentando preparar por estes poucos dias aqui em Indiana, e de algum modo ou outro, Senhor, que isto possa ser Tu nos dirigindo àquela tenda, para fazer com que aquela visão se cumpra, para que então Sua vontade seja feita. Nós entregamos isto desta maneira, o melhor de nosso entendimento. Assim, fica extremamente claro que o pregador tinha pleno conhecimento que a profecia dos cultos em uma tenda não havia se cumprido ainda. E para ser sincero, ela nunca se cumpriu.
Afinal, meses depois, Branham faleceu, deixando em aberto essa suposta visão que, segundo ele mesmo, era o "assim diz o Senhor". Como pode uma profecia diretamente vinda de Deus falhar? A resposta é: não pode. E é aí que entra a figura de Evan Moseley em nossa história. Todas as informações contidas a seguir podem ser encontradas no link abaixo, na descrição deste vídeo. Para realizar seu desejo de ter reuniões com essa tenda e, com isso, cumprir a suposta profecia, William pediu para um amigo adquirir um avião que ajudaria no transporte disso. Esse amigo era Evan Moseley, o homem nessa foto. Evan relata o seguinte diálogo que teve com Branham antes do pregador falecer. E aí ele disse: "Você compraria um avião?" E ele disse: "É isto que faremos. Nós vamos para o Canadá, Alasca, México, América do Sul. Vamos para todo lugar." Ele disse: "Nós faremos reuniões de 2 semanas, e aí nós iremos para a natureza pescar e caçar enquanto estiverem levando a tenda." Conhecendo a profecia da tenda e sendo parte do cumprimento dela, como visto neste relato, que além de ser amigo pessoal de Branham, Evan diz que ficou bastante confuso quando seu líder religioso faleceu, deixando as visões sem cumprimento. As coisas que ele tinha dito sobre a tenda da profecia, todas aquelas tremendas visões sobre a tenda. E eu pensei, como será que essas coisas vão acontecer agora? Nosso profeta se foi. Por que o irmão Branham me pediu para comprar um avião? Agora ele se foi e eu nunca me esquecerei. Eu estava andando, busquei o Senhor. Eu não consegui descobrir o motivo. Eu fiquei apavorado. Além da confusão mental de Evan relatada no trecho do vídeo, ele estava para entender como a visão da tenda se cumpriria após a morte de Branham. Havia outra coisa que preocupava Evan ainda mais: o fim do mundo que se aproximava. Não podemos esquecer que Branham afirmou categoricamente que o mundo acabaria em 1977 e que essa era sua opinião de acordo com uma inspiração vinda de Deus. Mensagem: A Era da Igreja de Laodiceia, de 1960, parágrafo 15. Eu ainda mantenho essa predição depois de 30 anos, porque Jesus não disse que nenhum homem poderia conhecer o ano, mês ou semana em que sua vinda é para ser completada. Pelo que, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante privado da palavra, junto com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas do mundo e introduzir o milênio. Eva então acreditava que William Branham precisava ressuscitar antes de 1977 para que cumprisse a profecia da tenda antes do fim do mundo. Afinal, Deus não permitiria que uma profecia não deixasse de se cumprir. Veja as palavras de Evan Moseley sobre sua crença e dos demais crentes da mensagem na época. De qualquer forma, nós compramos o avião e trouxemos ele para casa, e nós fomos trabalhar nele, deixar ele pronto para partir. Nós fomos desde a pintura até o treinamento dos pilotos, tudo pronto. Nós pintamos o avião e repintamos. Nós acreditávamos fortemente que o irmão Branham voltaria em 1977. Apesar de William Branham não ter retornado à vida, muitos seguidores dele ainda o aguardam ansiosamente para que cumpra a profecia da tenda. O próprio Evan conta nesse vídeo, datado por volta de 2005,
que o avião seria reformado futuramente para o retorno do profeta. Ele estava em ótimo estado quando pensamos que o irmão Branham voltaria, mas ele não voltou. Então nós fizemos o melhor que pudemos e nós estamos fazendo ajustes e tentaremos voltar a trabalhar naquele avião no futuro próximo para trazê-lo de volta. Para estes homens, fiéis a Branham, foi muito difícil vê-lo morrer sem que profecias fossem cumpridas. Afinal, essa era a prova de que ele não era um profeta. Ao invés de aceitarem isso, teorias tiveram que ser construídas para que pudessem continuar acreditando na mensagem. Assim, para Evan Moseley e outros de sua época, era mais fácil contrariar as Escrituras e crer na ressurreição isolada de Branham antes da volta de Cristo do que aceitar que creram num falso profeta.